Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna de licenciatura em História. Vamos a mais um vídeo, né? Falando sobre a história contada, né, na visão da sétima arte, onde eu comento sobre um determinado tema e ao final eu indico um filme que abordou esse determinado tema. No vídeo de hoje vamos falar sobre a construção e queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, né, foi uma estrutura construída em 1961 que rodeava os limites de Berlim Ocidental, capital da Alemanha Ocidental. Esse muro foi um dos grandes símbolos da Guerra Fria e foi construído por decisão das autoridades da Alemanha Oriental e da União Soviética. Seu objetivo era isolar Berlim Ocidental da Alemanha Oriental. O Muro de Berlim existiu ao longo de quase 30 anos, né, e foi responsável por conter o fluxo de pessoas que se mudavam da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Estima-se que durante a existência do muro, mais de 100 pessoas tenham morrido tentando cruzá-lo. O Muro de Berlim foi abaixo em 1989, quando o bloco comunista começou a ruir no leste europeu, né? Então, vamos entender, né, como se deu, né, esse fato, né, a construção desse muro, como se deu a divisão, né, das duas Alemanhas, né, que na verdade era uma, né, e acabou se dividindo, né. Então, um contexto histórico, né, no começo da década de 1960, o território da atual Alemanha era dividido em duas nações diferentes. Essas eram a República Federal da Alemanha, também conhecida como Alemanha Ocidental, e tinha Berlim, né, Ocidental, como sua capital. Era aliada dos Estados Unidos e, portanto, fazia parte do bloco capitalista. A República Democrática Alemã, também conhecida como a Alemanha Oriental, tinha em Berlim, né, Oriental, a sua capital, e ela era aliada, né, da União Soviética e, portanto, fazia parte do bloco comunista. Essa divisão da Alemanha foi resultado direto do desfecho da Segunda Guerra Mundial em 1945, depois que os nazistas foram derrotados na Batalha de Berlim. O território alemão foi dividido em zonas de influência e ocupado por britânicos, franceses, alemães e soviéticos. Essa divisão também foi reproduzida, né, em Berlim, e os territórios ocupados nela, né, acabaram formando, né, a República Federal da Alemanha e a República Democrática, né, da Alemanha. Aqui, né, na primeira imagem, né, não, na verdade aqui é o centro, mostra-se, né, a Alemanha dividida, né, em duas partes. A parte amarelinha, a Alemanha Ocidental, e a parte aqui cor de abóbora, a Alemanha Oriental. Aqui ao lado, né, tem essas duas mãozinhas aqui com um cifrão, né, que representa o capitalismo, né. E aqui do outro lado, né, é o símbolo do comunismo. Vamos entender, né, um pouco aqui, né, como, né, se deu a Guerra Fria. A divisão da Alemanha tem relato direto, né, com a Guerra Fria. O conflito político ideológico, né, em que o bloco comunista e o bloco capitalista disputaram a hegemonia mundial. Esse combate começou a desenhar-se logo após a Segunda Guerra Mundial e tornou-se realidade a partir de 1947. A divisão da Alemanha em duas nações foi confirmada em 1949, quando surgiram as duas repúblicas citadas, né? A chamada República Federal, né, e a República Democrática da Alemanha. A Guerra Fria tinha, né, nos norte-americanos e soviéticos as duas grandes potências mundiais que disputavam a hegemonia, né? E essa disputa deu-se em todos os continentes. No caso da Alemanha, ela foi mais intensa, principalmente por ter sido o país em que foi encerrada a guerra na Europa, e por ser um local
estratégico no contexto da disputa, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Aqui é o centro, né, os dois punhos, né, representando Estados Unidos e União Soviética, e aqui ao lado, né, como se fossem dois soldados, dois generais, no caso, e atrás, né, os representantes, né, dos exércitos das duas nações, né, Estados Unidos e União Soviética. A construção do Muro de Berlim, né? Como se deu essa construção? Por que, né, esse muro foi construído? A construção do Muro de Berlim está relacionada com a fuga, né, da população da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental durante toda a década de 1950 e começo, né, da década de 60. A disputa na Guerra Fria refletia-se diretamente em uma competição entre as duas Alemanhas, embora a vantagem da Alemanha Ocidental fosse notória. Essa recebeu pesados investimentos dos Estados Unidos, né, via Plano Marshall, e por isso sua economia prosperou rapidamente. Os números da economia da Alemanha Ocidental eram substancialmente, né, melhores em comparação, né, aos da Alemanha Oriental, né. Além dos investimentos, essa situação era explicada porque a Alemanha Ocidental dispunha, né, de várias, no caso de mais, né, população e no caso também mais recursos. Além da economia, havia uma questão fundamental que separava as duas Alemanhas: a liberdade. A repressão imposta na Alemanha Oriental era coordenada pela polícia secreta, a Stasi, que tinha milhares de informantes espalhados pelo território, né, lá da Alemanha Oriental, né. A repressão não era uma exclusividade, né, da Alemanha Oriental, mas de todo o bloco sob a influência soviética, né, porque no caso outros países também, né, do mundo também estavam vivendo sobre essa divisão, né, esse regime. Esses fatores levaram a um enorme êxodo populacional, né, na Alemanha Oriental, e de 48 a 61, 2 milhões, né, e 700 mil de pessoas mudaram-se da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, né. Entre esses milhões de pessoas havia um número elevado de professores, médicos e engenheiros, né. A situação era emergencial para a Alemanha Oriental, pois a perda de mão de obra, né, sobretudo da mão de obra qualificada, representavam um risco para o desenvolvimento econômico do país. Essa situação chamava a atenção das autoridades, né, da Alemanha Oriental, principalmente a partir de 58. Assim, para impedir que esse fluxo de pessoas aumentasse, a Stasi foi mobilizada. Essa fuga de população ficou conhecida entre as autoridades, né, da Alemanha Oriental como Republikflucht, e o uso da Stasi não foi suficiente para conter a situação. Foi essa polícia que sugeriu o fechamento físico das fronteiras como a única maneira eficaz, né, de reduzir a fuga de cidadãos, né, levando esse conselho em consideração, né. Walter Ulbricht, que era o líder, né, lá da Alemanha Oriental, pediu a autorização a Moscou para fechar as fronteiras, né, porque, como foi falado, né, o lado comunista, né, ele, como é que eu vou dizer, ele tudo que eles iriam decidir, eles pediam, né, autorização lá na União Soviética, lá em Moscou, né, porque no caso, mediante essa divisão, eles encabeçavam, né, ali o bloco, né, oriental. Aí aqui, né, a construção do Muro de Berlim, aqui são um soldado, né, e aqui dando-se, né, a construção, e aqui na outra imagem, né, 2 soldados, um da parte oriental e outro da parte ocidental.
A construção do muro foi resultado de deliberações, né, e negociações que se arrastaram por meses entre as autoridades alemãs, né, no caso do lado oriental, e soviéticas. O pedido de Walter Ulbricht foi realizado em maio. A autorização soviética foi dada em junho e a construção do muro só foi iniciada em agosto de 1961. Esta fez parte da Operação Rosa. A operação para construir o muro foi conduzida de maneira extremamente secreta, uma vez que temia uma reação, né, das nações ocidentais, bem como temia-se que, caso a informação vazasse, um número gigantesco de pessoas fugissem, né, de última hora. O historiador Patrick Major fala que a Alemanha Oriental, na Alemanha Oriental, somente 60 pessoas sabiam, né, de sua existência. Os soviéticos, então, deram início aos preparativos silenciosos da Operação Rosa. E o comando desta foi entregue a Erich Honecker, né, que era o presidente da Alemanha Oriental entre 1976 e 89. Os serviços de inteligência das nações ocidentais tinham evidências de que a Alemanha Oriental poderia fazer alguma ação para fechar as fronteiras. Entretanto, não houve nenhuma mobilização para impedir que isso acontecesse, até porque não se sabia quando seria. Os soviéticos e alemães determinaram que a operação aconteceria na passagem do dia 12 de agosto para o dia 13. Naquela madrugada, milhares de tanques russos tomavam conta das ruas de Berlim. E pela manhã, os soldados da Alemanha Oriental já haviam se posicionado nos limites da Berlim Oriental e Ocidental, com milhares de metros de arame farpado que fechavam a fronteira entre as duas cidades. Ao longo dos meses seguintes que foram realizadas as ações necessárias, que implantaram vários quilômetros de muro de concreto, torres de segurança, cercas elétricas e colocaram no local equipes, né, monitorando o muro por 24 horas por dia. O monitoramento era realizado por soldados do exército alemão oriental, que além de armamento pesado, tinham à sua disposição cães de guarda. O fechamento da fronteira e a construção do muro de Berlim conseguiram praticamente acabar com o êxodo de cidadãos, né, para a Alemanha Ocidental. Estima-se que, depois do muro, somente cerca de 5 mil alemães orientais conseguiram fugir do país entre 1961 e 1989. Queda do Muro de Berlim, né? Como se deu, né, essa queda? A queda do Muro de Berlim realizou-se com a desintegração, né, do bloco de nações socialistas no leste europeu. A década de 1980 foi uma década de crise para o bloco socialista em geral, e a situação não foi diferente para a Alemanha Oriental. O grande foco da crise era a economia ruim do país, né, e a situação de vida dura da grande maioria da população. Na década de 80, a situação econômica da Alemanha Oriental era muito ruim, mas para mascarar a situação, né, o governante do país, né, que era já o Erich Honecker, fornecia, né, subsídios que mantinha aquecido o consumo da população. O quadro da Alemanha Oriental agravava-se com o fato de que o governo desse país recusava-se a realizar reformas estruturais que eram necessárias. O país enfrentava aumento da dívida externa,
crescimento do déficit, né, comercial e os investimentos no desenvolvimento estrutural, né, do país estavam estagnados. Além disso, a economia, né, da Alemanha Oriental era inteiramente planificada e que gerava, né, uma grande burocracia que reforçava a estagnação do país. A situação econômica ruim agravava-se por conta do autoritarismo do governo daquele país, né? Não havia espaço para a divergência política, né? E a Stasi, que era no caso lá a polícia, né, local, né, agia emergicamente para perseguir todos os opositores do regime. Esse quadro de crise econômica e falta de liberdade política gerava uma população insatisfeita que desejava sair do país, mas não o podia porque as fronteiras estavam fechadas. A insatisfação popular resultou em uma série de manifestações populares nas principais cidades da Alemanha Oriental. Em 1989, por exemplo, Berlim Oriental, Leipzig e Dresden presenciaram as maiores manifestações populares contra o regime, né, daquele país desde a década de 50. Os eventos de outros países do bloco socialista reforçavam a crise política da Alemanha Oriental. Em maio de 1989, a Hungria decretou a abertura de suas fronteiras com o Ocidente, e isso gerou um grande fluxo de cidadãos da Alemanha Oriental para lá. Essas pessoas que iam para a Hungria desejavam aproveitar a abertura das fronteiras húngaras, né, para encaminhar-se até a Áustria. Uma vez na Áustria, elas poderiam solicitar asilo na Alemanha Ocidental. Os protestos na Alemanha Oriental ganhavam força, já que o regime no país negava-se a realizar reformas, como as que aconteciam, né, na União Soviética na época. Por exemplo, no final de outubro, Egon Krenz substituiu, né, o Erich Honecker no comando, né, da Alemanha Oriental e realizou uma série de reformas emergenciais, como a anistia aos presos políticos. As mudanças, no entanto, aconteceram tarde demais. Em 8 de novembro, uma série de ministros da Alemanha Oriental apresentaram sua demissão e o governo apresentou uma proposta de abertura das fronteiras com a Alemanha Ocidental para ser apreciada, né, pelo parlamento do país. A situação saiu do controle quando, em 9 de novembro, o porta-voz do governo, Günther Stambowski, anunciou equivocadamente que as fronteiras com a Alemanha Ocidental estavam abertas de maneira imediata. O anúncio foi realizado ao vivo em cadeia nacional de televisão durante uma coletiva de imprensa. Nas horas seguintes, milhares de pessoas foram aos postos de passagem exigindo o direito de passar para a Berlim Ocidental. Como os guardas não entendiam o que estava acontecendo, eles impediram a população de atravessar. Para evitar uma tragédia, né, o próprio Egon Krenz autorizou a abertura de fronteiras e milhares de pessoas atravessam a passagem para a Berlim Ocidental. Eufóricas, as pessoas reuniram-se, né, ao redor do muro e iniciaram a sua depredação. Com o fim das restrições de fronteira, não havia mais motivo para o muro existir. Assim, a população começou a derrubá-lo na noite do dia 9 de novembro de 1989. A queda do Muro de Berlim foi um ato apenas simbólico, mas marcou o início de um processo político que culminou com a reunificação das Alemanhas. O chanceler da Alemanha Ocidental,
Helmut Kohl engajou-se para isso e no dia 3 de outubro de 1990 a Alemanha reunificava-se e o lado socialista deixava de existir. Aqui, né, em duas imagens coloridas, né, os muros não são eternos e aqui ao lado, né, paz entre os lados, né, a população, enfim, ganhando a sua liberdade, podendo passar, né, do lado oriental ao lado ocidental, tornando-se assim, né, a Alemanha um país unificado. A história é contada na visão da sétima arte, né? Hoje eu trago aqui o filme Adeus Lenin, que é um filme alemão, né? Eu não poderia, né, trazer um filme de um outro país, né? Tomei um cuidado, né, para trazer um filme que contasse, né, os últimos momentos, né, da existência do muro, né, e por fim a sua queda, mas mostrada na visão, né, de uma produção que fosse do país. É um filme de 2003, né, a direção de Wolfgang Becker, perdão, tá, porque eu não sei falar direito o nome desse povo, isso foi perceptível, né, durante o vídeo, mas enfim, é isso aí. O gênero é comédia dramática, classificação 14 anos, como eu falei. É um filme alemão. E o elenco é esse elenco aí, né? Daniel Brücken, inclusive do elenco, é o ator mais conhecido, né? Porque ele também já trabalhou em outras produções. E a outra turma aí, né? Entre outros. Bora pra sinopse. Em 1989, pouco antes da queda do Muro de Berlim, a senhora Kemmer passa mal, entra em coma e fica desacordada durante os dias que marcaram o triunfo do regime capitalista. Quando ela desperta em meados de 1990, sua cidade, Berlim Oriental, está sensivelmente modificada. Seu filho Alexander, temendo que a excitação causada pelas drásticas mudanças possa lhe prejudicar a saúde, decide esconder-lhe os acontecimentos, enquanto a senhora Kramer permanece acamada. Alex não tem muitos problemas, mas quando ela deseja assistir à televisão, ele precisa contar com a ajuda de um amigo diretor de vídeos. É um filme maravilhoso, é um dos meus filmes favoritos da primeira década, né, dos anos 2000. Essa mãe, né, ela sofre um apagão, né, acaba entrando em coma, isso durante uma manifestação, aquelas manifestações que antecederam a queda do Muro de Berlim. E ela era muito socialista, ela gostava do regime do país dela, porque assim como tinham pessoas que queriam passar para o lado de lá, mas tinham pessoas que estavam, né, se sentiam à vontade naquele regime ali, né? E quando ela acorda em 1990, a Alemanha já está praticamente mudada. E o filho faz de tudo para tentar manter a mãe, né, entre aspas, dentro daquela bolha, né, socialista. Como eu falei, é um dos meus filmes favoritos da primeira década, né, década dos anos 2000, e vale muito a pena. Eu deixei o link dele aí embaixo, não tá no YouTube, tá em um outro site, por incrível que pareça, acho que é um site russo, ok? Mas tá lá, dubladinho, tá? Pra quem não gosta de filme legendado, vale muito a pena. É um filmão. Um dos meus filmes favoritos entre os que eu indiquei aqui até então. Então, galerinha, muito obrigada mais uma vez, tá? Pra quem chegou até aqui. Como eu sempre, né, peço, né? Quem puder deixar o nome completo e e-mail, né? Para que esse nome vá, né, para a lista de presença, eu agradeço. E até a próxima.